O público jordaniano não é muito receptivo em relação a Israel por causa do grande número de palestinos que vivem no país. As pesquisas de opinião pública mostram regularmente muita hostilidade em relação ao Estado judeu. Um exemplo disso foi após os ataques de 7 de outubro de 2023, 2/3 dos jordanianos apoiaram a iniciativa do Hamas. Agradecemos a Elon Levy por se juntar a nós. Elon the Record. Olá e bem-vindos ao Elon no Registro. Um cisne negro é o tipo de evento que parece basicamente impossível até acontecer. E então, em retrospectiva, parece inevitável. E todo mundo começa a explicar por que os sinais de alerta sempre estiveram lá. Acho que 7 de outubro foi um tipo de cisne negro, embora os sinais de alerta realmente estivessem lá. Era previsível que o exército proxy iraniano, que montou uma força de invasão para capturar reféns israelenses e cometer crimes contra a humanidade, acabasse fazendo exatamente isso. E esse desastre histórico obrigou os israelenses a repensar o quão sólido é realmente o chão sob nossos pés. Quantas suposições confundimos com fatos e quanto perigo pode se acumular atrás de uma fronteira aparentemente tranquila? Por isso, estou preocupado com a Jordânia. Sim, a fronteira com a Jordânia é a mais longa de Israel. É, em sua maioria, tranquila. Muitos israelenses a tratam como um fato estratégico consolidado. A paz desde 1994. Eles não gostam muito de nós, mas pelo menos não é guerra. Mas essa calmaria parece infundado. A instabilidade na Jordânia seria desastrosa para Israel, a região e o Ocidente. Hoje vou conversar com alguém que entende muito da Jordânia. Meu convidado é Aaron Magid, autor de The Most American King Abdullah da Jordânia, a primeira biografia abrangente do rei Abdullah da Jordânia. O trabalho de Aaron sobre a Jordânia já foi publicado na Foreign Affairs, Foreign Policy e Al Monitor, tornando-o o convidado ideal para explicar a situação na frente oriental de Israel. Hoje estamos perguntando se a paz fria de Israel com a Jordânia é apenas fria ou se está em uma situação perigosamente instável. Se gosta do programa, inscreva-se no YouTube, Spotify ou Apple Podcasts e avalie com 5 estrelas. Isso ajuda muito. Este podcast é totalmente independente. Por favor, apoie o programa no patreon.com/alongtherecord por apenas $10 por mês. E obrigado a todos os ouvintes que estão contribuindo generosamente para que possamos continuar produzindo este programa. Siga no X e Instagram, Elon the Record ou Elon Levy. Se quiser patrocinar o programa, entre em contato por lá. Olá, Aaron. Bem-vindo ao programa. Muito obrigado por me receber. A Jordânia é meio que um ponto cego para os israelenses. Estamos atolados em uma guerra de 7 frentes nos últimos 2 anos e meio. E a Jordânia é, de longe, a fronteira mais tranquila de Israel. Tanto que os israelenses realmente não prestam atenção, exceto quando precisam sair do país por acaba. Por que israelenses deveriam se atentar mais à Jordânia? A Jordânia tem a maior fronteira com Israel e é um parceiro essencial. Em 1994, foi o segundo Estado árabe a firmar um tratado de paz com Israel. E mesmo que a Jordânia tenha o maior percentual de palestinos, aproximadamente 50% da sua população ainda assim mantém o tratado de paz. Então, é um parceiro crucial para Israel em termos de cooperação de segurança, especialmente durante a guerra com o Irã, tanto este ano como também em 2025, 2024 e em rodadas anteriores. Parceiros ocidentais e a Jordânia usaram suas forças aéreas para interceptar mísseis e drones iranianos lançados contra Israel. Assim, dezenas ou até centenas de vidas israelenses foram salvas pelas ações da Jordânia. Sim, a Jordânia faz isso não para defender Israel, mas para proteger seu espaço aéreo. Pode explicar os interesses estratégicos de Israel com a Jordânia? Nós mencionamos que é a fronteira mais longa de Israel, passa por muito deserto, é a frente mais tranquila de Israel. O que Israel quer da Jordânia? Eu diria que o principal pedido de Israel é manter essa fronteira tranquila e garantir que o território não seja usado por milícias pró-Irã para atacar Israel a partir dessa fronteira. Ao contrário da fronteira com o Líbano e da fronteira com a Síria no passado, a Jordânia não permite que milícias iranianas estabeleçam frentes contra Israel. Isso é fundamental para garantir a tranquilidade, mas isso foi diferente em momentos anteriores da história do país. Claro, na guerra de 1967, eles lutaram diretamente e Israel tomou a Cisjordânia e Jerusalém Oriental. E mesmo depois disso, havia milícias palestinas no final dos anos 60 e início dos anos 70 que lançavam ataques contra Israel. Mas desde o Tratado de Paz de 1994 isso parou. E outro elemento importante nessa relação é o acordo de gás que foi assinado há cerca de uma década, cerca de 15 bilhões de dólares ao longo de 10 anos. É o maior acordo econômico entre esses dois países. Não é só gás, mas também água. E isso me faz pensar. Vamos falar um pouco sobre como a Jordânia pode ser um pouco incômoda para Israel às vezes.
Concordo, mas nem sempre o vizinho mais cooperativo. Que influência Israel exerce sobre a Jordânia? Ou seja, por que a Jordânia precisa manter boas relações com Israel? O que eles ganham com isso, já que há tanta pressão popular por uma postura mais hostil a Israel? Então, um dos principais motivos é a relação estratégica da Jordânia com os Estados Unidos. Amman recebe cerca de 1,5 bilhão de dólares por ano em ajuda de Washington. Isso é fundamental para um país com poucos recursos energéticos, sem petróleo. Manter esse relacionamento é essencial para a Jordânia. A Jordânia recebeu bilhões ao longo dos anos, principalmente por manter o tratado de paz com Israel, especialmente por influência de Washington. Além disso, pela própria segurança da Jordânia, é importante notar que vizinhos de Israel envolvidos em hostilidades como Líbano, Síria, Iraque, Gaza e Cisjordânia sofreram consequências negativas significativas. A Jordânia não foi atacada por Israel por causa do Tratado de Paz, e é do interesse deles continuar com isso. Bem, então espere. Me explique por que a Jordânia tem interesse nesse tratado de paz. É porque os Estados Unidos pagam para que ela não se una a um eixo hostil contra Israel. Essa é a ideia. Os Estados Unidos pagam para que a Jordânia não seja agressiva. O que está acontecendo? Então, parte do motivo pelo qual a Jordânia recebe ajuda é por causa do seu relacionamento com Israel. Não é o único motivo pelo qual a Jordânia recebe ajuda. Ela também tem sido uma parceira estratégica para os Estados Unidos. Milhares de soldados americanos estão baseados na Jordânia sob governos democratas e republicanos. A Jordânia participou ao lado dos Estados Unidos na guerra contra o ISIS, e a Jordânia chegou a realizar ataques aéreos contra o ISIS na Síria e no Iraque há cerca de uma década. Então isso tem sido uma parte crucial do relacionamento, mas sem dúvida uma parte importante tem sido a ajuda contínua com Israel. Mas além do elemento dos Estados Unidos, faz parte da segurança nacional da Jordânia não estar em guerra com Israel regularmente, como acontecia no início de sua história. Não apenas milhares de jordanianos foram mortos durante essas guerras, mas eles também perderam uma quantidade significativa de território, então não é do interesse deles lutar essas guerras. E o rei Abdullah, desde que assumiu o poder em 1999, continuou o legado de seu pai, que assinou o Tratado de Paz em 1994. Mesmo quando há desacordos significativos com o país, e há muitas críticas do primeiro-ministro jordaniano, do ministro das Relações Exteriores e até mesmo da própria Corte Real, eles optaram por não aderir ao movimento de resistência, pois não consideram isso do interesse nacional. Interessante. Então veja, obviamente a Jordânia tem interesse em não entrar em guerra com Israel. Acredito que todos os países da região têm interesse nisso, mas nem todos foram tão hábeis em buscar esse interesse. Israel também fornece gás à Jordânia, também fornece água para a Jordânia, mas a última vez que vi, eram cerca de 55 milhões de metros cúbicos de água por ano. Quero dizer, até que ponto esse fornecimento estratégico de água e gás dá a Israel algum tipo de influência sobre a Jordânia para tentar influenciar sua política? Quero dizer, especialmente no que diz respeito ao conflito israelo-palestino. Isso lhes dá certa influência, mas os jordanianos não gostam, pois a Jordânia é um dos países com maior escassez de água do mundo. O país precisa urgentemente de mais recursos hídricos de Israel e outras fontes. O acordo do gás é outro exemplo. No início da guerra com o Irã, na verdade, cortou esse gás tanto para a Jordânia quanto para o Egito, porque estava preocupado com sua própria segurança. Israel tem algum poder de pressão nessa relação, mas a Jordânia também tem o seu. Não é do interesse de Israel que a Jordânia suspenda o Tratado de Paz de 1994, já que o público jordaniano vem protestando desde que a Guerra de Gaza começou em 2023. Isso seria um grande problema para Israel, pois exigiria reforço das forças de segurança na fronteira. Durante a guerra com o Irã, seria problemático se a Jordânia não interceptasse mísseis e drones iranianos ou não permitisse a ação das tropas dos Estados Unidos ou França. Ambos os lados têm poder de pressão nessa relação e querem mantê-la, apesar do desconforto mútuo ao longo dos anos, pois as alternativas seriam muito piores. O cenário que você descreve não é muito empolgante ou brilhante. Gostamos de ver a paz como genuína, mas esse relacionamento com a Jordânia, que em Israel chamamos de paz fria, parece mais uma forma de comprar o silêncio da Jordânia, certo? Que os Estados Unidos dão ajuda, Israel fornece água e gás, e em troca, a Jordânia concorda com o quê? Não se unir a quem ataca Israel apenas por benefícios materiais. Essa é uma base fraca e instável para um tratado de paz. A Jordânia também coopera em segurança com Israel,
Um exemplo foi um relatório do Eixo de cerca de 1 ano e meio atrás, dizendo que as forças de segurança da Jordânia estavam servindo como mediadoras entre Israel e as novas autoridades sírias após a queda de Assad. Então esse é outro exemplo da cooperação em segurança. A Jordânia derrubando mísseis e drones iranianos é bem mais relevante para a segurança de Israel do que críticas diplomáticas da rainha ou do ministro das Relações Exteriores, Ayman Safadi. Israel tem grande interesse em manter esse relacionamento, mas como você disse, é uma paz fria. O público jordaniano não é muito favorável a Israel por causa do grande número de palestinos que vivem no país. Muitas pessoas conhecem alguém que foi impactado pela guerra. Pesquisas de opinião pública mostram regularmente forte hostilidade ao Estado judeu. Um exemplo seria que após os ataques de 7 de outubro de 2023, 2/3 dos jordanianos apoiaram a iniciativa do Hamas. Então, claramente, não há nenhuma simpatia entre o público jordaniano e Israel, mas o governo jordaniano decide agir de uma forma diferente. E houve algumas críticas em Israel desde que a guerra começou sobre muitas das tensões diplomáticas entre os dois países. A Jordânia retirou seu embaixador de Israel em 2023 e, desde então, não nomeou outro por cerca de 2 anos e meio, e houve muitas críticas por parte da rainha Rania. Mas a alternativa ao rei Abdullah não é alguém mais favorável a Israel, é alguém significativamente menos. E isso não é apenas uma teoria aleatória, mas o exemplo mais concreto disso seriam as eleições parlamentares de setembro de 2024, onde a Irmandade Muçulmana conquistou o maior número de cadeiras no parlamento. A Irmandade Muçulmana na Jordânia é aliada do Hamas. Assim, sem o rei Abdullah ou o príncipe herdeiro Hussein no poder, a alternativa para Israel seria bem pior. O que você descreve é muito perturbador. 2/3 dos jordanianos apoiarem a invasão do Hamas para sequestrar israelenses como escravas sexuais já é suficientemente chocante. Mas você está descrevendo um país cuja população é ativamente hostil a Israel, que, se fosse democrático, estaria abertamente aliado ao Hamas. E que tem um governante não eleito que só consegue controlar uma população que de outra forma seria hostil. Por causa de grandes quantidades de ajuda americana, ajuda da UNRWA, vamos falar sobre isso daqui a pouco, e Israel fornecendo água e gás fortemente subsidiados, efetivamente. Vou voltar à minha pergunta inicial. A Jordânia é um ponto cego para Israel. Devemos nos preocupar que essa tranquilidade seja ilusória e que a longa paz na fronteira jordaniana possa acabar, tornando a Jordânia uma das fronteiras mais problemáticas de Israel? Acredito que, por enquanto, os israelenses não precisam se preocupar muito com a queda do rei Abdullah. Ao longo dos anos, previram a queda do governo dele durante a invasão do Iraque em 2003, a Primavera Árabe, a crise dos refugiados sírios, o ISIS e até na Guerra de Gaza. Alguns previram uma crise existencial, mas isso não ocorreu. O rei Abdullah aprendeu a lidar muito bem com crises. Um dos principais motivos é o apoio que ele recebe das forças de segurança da Jordânia. O rei Abdullah serviu mais de 15 anos nas Forças Armadas antes de virar rei em 1999. Ele mantém fortes relações com as forças de segurança. Após o início da Guerra de Gaza, grandes protestos pediram o cancelamento do Tratado de Paz. A polícia e as forças de segurança jordanianas prenderam mais de 1.500 manifestantes pró-Gaza, segundo a Anistia Internacional. As forças de segurança sempre foram alinhadas ao rei Abdullah, mesmo que alguns simpatizassem com os manifestantes. Então não acho que haja necessidade, no curto prazo, de os israelenses se preocuparem que o rei Abdullah vá cair. Mas a longo prazo, eu diria que as principais questões no país são econômicas. O desemprego está acima de 20%. Tem sido assim há muitos anos já. E só para dar uma perspectiva para quem está nos ouvindo nos Estados Unidos, durante a nossa Grande Depressão, a taxa de desemprego era de cerca de 25%. Então, a Jordânia está em um nível de desemprego equivalente ao da Grande Depressão há muitos anos. E provavelmente não é sustentável a longo prazo permanecer nessa situação. Por ora, o rei Abdullah conta com o apoio das forças de segurança. Em geral, as monarquias têm se saído melhor que os sistemas presidenciais no mundo árabe. Na Primavera Árabe, países como Egito, Síria e Iêmen caíram, enquanto monarquias como Jordânia, Marrocos e Arábia Saudita se saíram melhor. Então, eles também têm apoio de Washington. E tudo isso tem sido fundamental para garantir que seu governo seja prolongado, e na verdade, ele é o governante árabe há mais tempo no poder atualmente. Sim, tudo bem, Deia. É uma situação preocupante. Quero dizer, para a fronteira entre Israel e Jordânia se tornar um confronto aberto, não é necessariamente preciso que o regime, a monarquia, caia, mas sim que ela decida que precisa apaziguar as forças mais radicais que estão crescendo dentro do país. Me ajude a entender o poder político na Jordânia. Sabemos do rei Abdullah. Você o chama de o rei mais americano em seu livro. Me explique quem é ele e como é.
O que sustenta a monarquia dele e a torna tão resiliente? Quanta autoridade ele possui como líder autocrático em relação ao parlamento pró-Irmandade muçulmana, eleito pelo povo jordaniano? Só para explicar, chamei o livro de O Rei Mais Americano por causa do forte relacionamento pessoal e político do rei Abdullah com os Estados Unidos. Ele fez o ensino fundamental e médio nos Estados Unidos, estudou na Deerfield Academy, em Massachusetts, integrou o time de luta livre e, para se enturmar, usava o nome Ab em vez de Abdullah. Quando o pai queria que ele tivesse aulas de árabe, ele se escondia no armário, pois buscava uma experiência mais típica americana. Depois estudou na Universidade de Georgetown. De se esconder no armário. De simplesmente não ter uma experiência mais árabe ou do Oriente Médio, mas sim ser como um americano comum. Depois estudou na Universidade de Georgetown, em Washington, D.C., e gostou tanto que enviou seu filho, o príncipe herdeiro Hussein, para a prestigiada faculdade jesuíta. Ele treinou com Forças Armadas dos Estados Unidos em Kentucky e participou de Jornada nas Estrelas antes de virar rei. Por ter vivido muito nos Estados Unidos, ao virar governante em 1999, ele falava inglês melhor que árabe. Mesmo depois de se tornar governante, ele continuou a possuir propriedades tanto na Califórnia quanto na região de Washington, D.C. Então, os laços pessoais são bastante fortes, mas não são apenas pessoais, são também políticos. Ele foi o primeiro líder árabe a se encontrar na Casa Branca com os presidentes Trump, Biden e Obama. Milhares de tropas dos Estados Unidos permanecem estacionadas na Jordânia sob governos democratas e republicanos. A Jordânia foi o primeiro país árabe a firmar um acordo de livre comércio com os Estados Unidos no governo Bush e recebeu cerca de $1,5 bilhão em ajuda. A relação dele com os Estados Unidos é crucial, por isso argumento no livro que ele é agora o líder árabe há mais tempo no poder. E a natureza da monarquia dele é uma monarquia absoluta? Ele é um monarca que governa por decreto? Quanta margem ele deve dar às forças democráticas e políticos na Jordânia? Me ajude a entender o sistema político, pois a Jordânia é um ponto cego para os israelenses. Parece que assumimos que está ali, escondida num canto, quieta e sem causar problemas. Então, há eleições aproximadamente a cada 4 ou 5 anos para o parlamento. Mas, em relação à Câmara Baixa e como discutimos, a Irmandade Muçulmana, partido político, pelo menos anteriormente, a Frente de Ação Islâmica, chegou a conquistar o maior número de cadeiras. Mas o parlamento é um órgão sem poder. No fim, o rei e as forças de segurança, como a Mukhabarat, inteligência ou militares, é que tomam as decisões. Decisões de segurança nacional, como abater mísseis e drones iranianos, nunca serão aprovadas pelo parlamento. Sempre será a decisão do rei e das forças de segurança que comandam. O primeiro-ministro também tem pouca influência. Durante os protestos da Primavera Árabe em 2011 e 2012, o rei demitiu 4 primeiros ministros para mostrar que, no fim, é ele quem realmente controla. Sobre a relação entre Israel e Jordânia, envolve sempre o rei Abdullah e as forças de segurança. E não se dá muita atenção ao parlamento porque, no final das contas, o legislativo não é quem tem o poder. Parece que a monarquia que você está descrevendo é muito frágil em termos de apoio. Quero dizer, não é uma monarquia antiga o bastante para gerar apoio patriótico entre jordanianos comuns, nem parece ter uma grande rede de clientelismo. Você está me dizendo que é um rei que estudou nos Estados Unidos e uma força de segurança repressiva. Quero dizer, é só isso? É difícil medir o apoio dos jordanianos ao regime porque não há pesquisas de opinião pública sobre a popularidade do rei Abdullah. Então, isso contrasta fortemente com o que temos nos Estados Unidos, onde toda semana vemos uma pesquisa sobre o presidente Biden e o presidente Trump, não só sobre a aprovação geral deles. Toda semana em Israel temos 4 pesquisas por dia. Em Israel pode ser até mais. Uma para cada canal de TV. Nos Estados Unidos isso também é comum, mas na Jordânia esse tipo de pesquisa é proibido. Por isso não há dados quantitativos sobre a popularidade do rei Abdullah. Mas eu diria que, ao mesmo tempo, não vemos protestos em larga escala contra ele há anos. Vimos um pouco disso durante as manifestações da Primavera Árabe em 2011 e 2012. Os protestos na Jordânia são hoje menos frequentes e focam em temas políticos como Israel ou economia, não contra o governo dele. Então as pessoas meio que já se acostumaram com o rei Abdullah no poder. Existe uma forte prioridade do governo em promover o atual príncipe herdeiro, que também estudou na Universidade de Georgetown e também fala inglês fluentemente para ser o próximo líder. Mas eu não posso te dizer, sabe, 40% do país apoia o rei, 60%, 70% porque ninguém realmente sabe. Você disse que metade da população jordaniana é palestina. Quero entender melhor o que isso representa na sociedade da Jordânia. Me ajude a entender esse absurdo da UNRWA na Jordânia.
A ONU contabiliza cerca de 2,4 milhões de refugiados palestinos registrados na Jordânia, a maioria dos quais, na verdade, são cidadãos. Agora, no resto do mundo, não funciona assim. Você não pode ser refugiado e cidadão ao mesmo tempo e cidadão do país em que vive. Mas existe uma definição diferente para refugiados palestinos. Isso mostra ministros das relações exteriores europeus indo à Jordânia e destacando a importância de investir mais dinheiro dos contribuintes europeus em saúde e educação para cidadãos jordanianos. Isso já dura tanto tempo que preciso perguntar por que a Jordânia não assume o controle e a responsabilidade por quem vive dentro de suas próprias fronteiras. São cidadãs. Por que você acha que os países europeus aceitam esse blefe de que são refugiados e seguem subsidiando a Jordânia? Parece ser mais uma maneira de uma monarquia que se mantém à tona extorquindo ajuda dos americanos e água e gás de Israel para arrancar ainda mais dinheiro dos contribuintes estrangeiros. Então, a Jordânia é um dos únicos países árabes que concedeu cidadania em larga escala aos palestinos. Após a Guerra de 1948, quem morava na Cisjordânia ganhou cidadania. E mesmo depois que Israel assumiu o controle da Cisjordânia em 1967, a Jordânia continuou concedendo cidadania a esses indivíduos. Como você notou, a grande maioria dos palestinos no Reino Hashemita são cidadãos jordanianos. Alguns vivem em campos de refugiados, outros em áreas urbanas como Amman e Irbid. Campos de refugiados também são áreas urbanas. Eles não ficaram estagnados nos últimos 80 anos. Então, do ponto de vista do governo jordaniano, o motivo pelo qual eles continuam aceitando o financiamento da UNRWA é principalmente porque os problemas econômicos da Jordânia são bastante significativos. Eles aceitarão qualquer ajuda da comunidade internacional. Certamente, muitas pessoas na Jordânia apoiam o direito de retorno dos palestinos, mesmo que isso não deva acontecer tão cedo. A parceria com a UNRWA pode ser muito importante ou talvez nem exista. Do ponto de vista do governo jordaniano, a parceria com a UNRWA é muito importante porque permite que, ao invés de pagar por serviços de saúde ou educação para milhões de residentes do país, eles possam contar com um órgão internacional para fazer isso por eles. É só mais um exemplo de um país que falha em criar instituições de Estado. E, voltando ao ponto que você mencionou, é uma monarquia com apoio superficial, poucos recursos e pouca capacidade de se sustentar. Quero entender, antes de 7 de outubro, as relações entre Israel e Jordânia pareciam melhorar cada vez mais. Eu era funcionário do governo do presidente Herzog quando ele visitou Amman, na Jordânia. Foi a primeira visita pública de um líder israelense. Antes, só ocorreram visitas secretas reveladas posteriormente. Foi uma visita pública, com imagens emocionantes do presidente recebendo a guarda de honra. Soldados árabes com baionetas almoçando com o rei da Jordânia, sendo recebidos no tapete vermelho. Eles se encontraram e foram fotografados conversando na cúpula COP27 em Sharm el-Sheikh. Eles estavam discutindo uma cooperação trilateral com os Emirados Árabes Unidos sobre energia e água. E tudo azedou depois de 7 de outubro. Por que as relações entre Jordânia e Israel pareciam melhorar antes? E por que o 7 de outubro tirou tudo completamente dos trilhos? Porque não é óbvio, e não é algo que devemos tomar como certo, que uma invasão bárbara do Hamas deva atrapalhar as relações entre Israel e um vizinho árabe supostamente moderado. Você está certo ao dizer que as relações estavam bem melhores. Antes de 7 de outubro, o auge foi no governo anterior de Israel, com Naftali Bennett e Yair Lapid. As relações eram mais fortes. Exemplo disso é o acordo de água em troca de energia entre Israel, Jordânia e Emirados Árabes Unidos, que a Jordânia congelou após os ataques de 7 de outubro. Naquele momento, considerou-se uma cooperação trilateral com a Jordânia e outro Estado árabe. Bennett e Yair Lapid, como líderes, visitaram a Jordânia. E havia a percepção no círculo do rei Abdullah de que a liderança israelense, mesmo que não fosse resolver a questão palestina, que é, claro, muito importante para eles, pelo menos aquele governo israelense estava priorizando o relacionamento com a Jordânia. O fornecimento de água ao reino Hashemita aumentou, melhorando os laços entre os países. Após a volta de Benjamin Netanyahu ao poder, o relacionamento piorou gradualmente e se agravou com os ataques de 7 de outubro. Mas realmente há muitas tensões. Mas espere. Por que o dia 7 de outubro? Por que um ataque do Hamas, uma organização terrorista jihadista financiada e treinada pela República Islâmica do Irã, contra o povo de Israel? Por que isso deveria ajudar a destruir as relações entre Israel e a Jordânia? Então, eu não acho isso.
porque o público apoiou, por isso. Não creio que os ataques de 7 de outubro causaram diretamente a queda no relacionamento, mas sim a guerra em Gaza e o grande número de mortes de palestinos. E para muitos jordanianos, inclusive dentro da liderança, eles ficaram revoltados do ponto de vista deles com o alto número de mortes de palestinos e não quiseram manter uma relação cordial com Israel depois disso. Vimos críticas duras da rainha Rania, e é importante saber que a rainha Rania é de origem palestina. O príncipe herdeiro Hussein, futuro líder, é metade palestino, tornando-se o primeiro líder jordaniano com essa origem. A guerra em Gaza, que causou dezenas de milhares de mortos, esfriou as relações e dificultou ao governo jordaniano, mesmo querendo manter o relacionamento, demonstrar cordialidade pública entre os dois países. O rei Abdullah afirmou em entrevista recente que não confia em nada do que Benjamin Netanyahu diz. Não houve conversas públicas entre os dois líderes por mais de 2 anos. Então, com a liderança atual, acho improvável que as relações se tornem calorosas, mas eu realmente acho que, se houver um novo governo em Israel, poderíamos ver uma melhora nas relações entre os dois países e talvez voltar à era de 2022 a 2023. Por que acredita que um novo governo melhoraria as relações? Afinal, ele não atenderá aos desejos da Jordânia, certo? Não vai criar um Estado palestino sobre Judeia e Samaria, dar a eles Jerusalém e permitir que a Jordânia realoque esses 2 milhões de cidadãos para o território da Judeia e Samaria, ou até mesmo para Israel propriamente dito. Isso não vai acontecer. Por que a troca de governo melhoraria as relações entre Jordânia e Israel? O que poderiam fazer diferente do que Netanyahu não está fazendo ou não pode fazer? Então, um dos elementos é simplesmente a confiança pessoal entre os dois líderes que está completamente ausente. Com outro primeiro-ministro, acredito que as relações entre líderes podem melhorar, essencial em um país como a Jordânia, onde o parlamento tem pouca influência. Basicamente, é uma decisão do rei em termos de política externa. Então, esse é o primeiro ponto. Você está absolutamente certo ao dizer que não é como se um novo governo fosse ser nomeado em Israel e isso fosse resolver a questão palestina. Haverá uma melhora significativa nos laços, com um aquecimento gradual do relacionamento, mas sem mudanças dramáticas. Eu diria que poderia melhorar um pouco por razões como as que vimos em governos anteriores, por exemplo, Israel fornecendo água adicional à Jordânia, isso seria valorizado pelos países, e também podem haver outros exemplos, como até mesmo visitas entre os dois países. Mas, como Netanyahu é uma figura tão indesejada na Jordânia, você não vai ver isso por enquanto. Durante o governo de Netanyahu, inclusive nos anos 90, os jordanianos chegaram a vê-lo como alguém que atacava a Jordânia pessoalmente, não só por suas opiniões sobre a questão palestina. Um exemplo seria lá em 1996-1997, com o caso de Khaled Mashal. Depois que Israel assinou um tratado de paz em 1994 e Netanyahu era o primeiro-ministro. Então ele ordenou que o Mossad assassinasse um alto integrante do Hamas em território jordaniano. Para o rei Hussein, isso foi uma afronta pessoal e isso levou a relações frias entre os dois países. E então, houve uma série de incidentes quando Netanyahu era primeiro-ministro. Houve o tiroteio envolvendo um segurança da embaixada israelense há cerca de 10 anos que matou 2 jordanianos. Netanyahu então abraçou o segurança israelense, o que ofendeu muitos jordanianos. Houve um incidente em que o príncipe herdeiro queria visitar o Monte do Templo, Al-Aqsa, mas houve algum tipo de desacordo entre os dois lados sobre a delegação de segurança jordaniana, e isso foi cancelado. E houve muitos incidentes em que, na visão dos jordanianos, o primeiro-ministro Netanyahu está tentando pessoalmente prejudicar os laços e que, se houvesse um primeiro-ministro diferente, isso permitiria algum espaço para que as relações se normalizassem. Eu entendo como um novo governo em Israel poderia garantir um certo período de tolerância, mesmo que, quero dizer, 2/3 do público jordaniano apoiando os ataques do Hamas é um dado que não se pode ignorar. E esse é um fator bastante fundamental ali. Como você mencionou, a opinião pública sempre vai ser hostil. Quero dizer, até que haja uma mudança na opinião pública, Isso sempre limitará o rei. Assim, ao perguntar como a relação de Israel com a Jordânia pode melhorar, falamos de uma relação apenas política, restrita à corte real e forças de segurança repressivas, sem envolver outras partes do Estado jordaniano. Existem outras formas de Israel se aproximar do público e das instituições jordanianas, ou isso se limita apenas à corte real e sua guarda pretoriana? então existem pequenos exemplos de intercâmbio turístico. Você tinha trabalhadores jordanianos que estavam trabalhando em Eilat, na indústria hoteleira. Então, esse tipo de pequeno intercâmbio é possível. Como você disse, é improvável uma relação calorosa entre os dois países e não deve haver grande melhora.
Acredito que para Israel a principal prioridade é manter a fronteira tranquila. Se a Jordânia se tornasse um estado extremamente hostil, como outros países nas fronteiras de Israel, Líbano, Síria no passado, isso seria um pesadelo para as forças de segurança israelenses. Mesmo que a relação diplomática não seja calorosa agora, ainda é melhor que a alternativa, que seria a Irmandade Muçulmana. Você mencionou isso. Isso seria um desastre. Você mencionou, mas acho que está otimista demais sobre a estabilidade da monarquia jordaniana. Vamos falar disso em um instante. Você disse que, na Operação Verdadeira Promessa, a Jordânia derrubou mísseis balísticos iranianos lançados contra Israel, não para ajudar Israel, mas para proteger seu espaço aéreo. Mesmo na guerra mais recente com o Irã, Operação Leão Rugindo e Fúria Épica, como os americanos chamam, caças israelenses defenderam os céus da Jordânia. Aviões israelenses atacavam lançadores de mísseis balísticos apontados para o mundo árabe. Vi o rei tuitando: a Jordânia seguirá tomando medidas para se proteger, que basicamente significam se esconder atrás de Israel e deixar que o país a proteja. A Axios informou que Israel enviou o Domo de Ferro aos Emirados Árabes Unidos. Fico me perguntando se isso teve algum impacto na opinião pública na Jordânia, quando eles olham para cima e veem jatos israelenses indo bombardear os lançadores de mísseis balísticos que estavam apontados diretamente para o território jordaniano, ou se não mudou nada. Não houve nem haverá melhora nas atitudes da opinião pública jordaniana sobre Israel devido à guerra com o Irã. Do ponto de vista do público jordaniano, muitos ficaram frustrados com os Estados Unidos e Israel por considerarem que foram eles que iniciaram a guerra. A Jordânia enfrentou centenas de mísseis e drones iranianos por esse ataque, e a opinião pública local também não apoia o Irã. Há muitas críticas tanto do próprio rei Abdullah quanto do público contra o Irã, mas eles não veem as ações de Israel de forma favorável nesta guerra. O Irã tem tentado desestabilizar a Jordânia, em particular, usando o país como rota para contrabandear armas, grandes quantidades de armas para a Judéia e Samaria, para grupos terroristas palestinos, a fim de desestabilizar Israel por sua vez. O que mais você pode dizer sobre como a Jordânia está lidando com a ameaça do Irã e quão séria é essa ameaça de subversão iraniana? Então, o governo jordaniano leva as ameaças iranianas muito a sério. Mesmo sob o governo sírio anterior de Bashar al-Assad, houve uma tentativa significativa de milícias pró-Irã, como o Hezbollah, de contrabandear armas e drogas para a Jordânia. E a partir daí, alguns deles para a Cisjordânia. Então, é algo que o governo jordaniano tem monitorado de perto e eles também têm reprimido fortemente esses esforços iranianos. Esse é um dos motivos pelos quais não há milícias iranianas atuando na Jordânia, graças aos grandes esforços financeiros e militares do governo jordaniano para reprimir essas ações. Outro ponto relevante é que o governo jordaniano chamou recentemente a Irmandade Muçulmana. Eles decidiram bani-la, confiscaram ativos financeiros da Irmandade Muçulmana e também prenderam líderes seniores. Você não disse que a Irmandade Muçulmana venceu a eleição? Então, a Irmandade Muçulmana costumava ter um partido político afiliado chamado Frente de Ação Islâmica. Desde o banimento da Irmandade Muçulmana pelo governo jordaniano, a Frente de Ação Islâmica afirma ser uma entidade distinta da Irmandade Muçulmana. Embora, ao mesmo tempo, muitos dos indivíduos que estão na Frente de Ação Islâmica tradicionalmente tinham laços antigos com a Irmandade Muçulmana e adotam uma postura muito pró-Palestina. O governo jordaniano tem pressionado consistentemente a Irmandade Muçulmana. Em 2013, o rei Abdullah a chamou de seita e de lobos em pele de cordeiro. Não há simpatia dele pela Irmandade Muçulmana nem por grupos pró-Irã. O colapso da monarquia haxemita seria um grave problema de segurança muito séria para Israel. Entendo que muitos, principalmente na direita israelense, digam que, se uma maioria palestina na Jordânia passar a se governar, isso a transforma num Estado palestino, mas isso certamente desestabilizaria a região. Se isso acontecer ou não com a queda da monarquia haxemita, é um dos cenários. O que preocupa Israel é que os Houthis no Iêmen possam tentar explorar essa longa fronteira para infiltrar território israelense a partir da Jordânia. Eles estão criando uma força terrestre. É difícil imaginar como cruzariam território tão extenso, mas têm treinado para ocupar vilarejos israelenses. O que você sabe sobre como a Jordânia enfrenta a ameaça dos Houthis e qual é a relação deles com esse exército proxy iraniano no Iêmen? As forças de segurança jordanianas, o Mukhabarat,
não apoiam os Houthis no Iêmen e também se preocupam com as milícias iraquianas apoiadas pelo Irã. Durante a guerra recente, o Ministério das Relações Exteriores da Jordânia condenou o governo iraquiano por permitir que milícias apoiadas pelo Irã cruzassem e lançassem mísseis e drones contra seu país. Então, a Jordânia vê muitos adversários em várias fronteiras diferentes, mas as forças de segurança têm um alto nível de profissionalismo, em parte devido ao apoio dos Estados Unidos, do CENTCOM e da CIA. Mas eles criaram uma rede profissional tão forte que não há células Houthi na Jordânia, nem células iranianas significativas. Portanto, como mencionado, é do interesse nacional de Israel manter relações com a Jordânia para evitar isso. Porque se você tivesse um país com forças de segurança mais fracas, incapazes de impedir isso, como talvez no Líbano ou no Iraque, ou um país abertamente hostil a Israel, como muitos na região, isso só acrescentaria consideráveis encargos aos recursos do país. Haron, você descreve uma situação muito perturbadora na Jordânia. Por um lado, um país tranquilo, mas governado por um regime autocrático que sobrevive recebendo grandes quantidades de ajuda, que governa através da repressão, que está sob constante pressão de vizinhos que tentam desestabilizá-lo, e uma população inquieta que não está em revolta aberta contra a monarquia. Mas quando se trata de Israel e da relação com o país, parece haver uma rota de colisão que só o regime consegue apaziguar. E isso me faz pensar, considerando as mudanças monumentais que vimos no Oriente Médio, com os Emirados Árabes Unidos, Bahrein e Marrocos aderindo aos acordos de Abraão e agora conversas de paz com o Líbano. Você vê uma perspectiva de laços mais calorosos com a Jordânia? Ou estamos condenados a um relacionamento frio, precário e, no final das contas, bastante instável com a Jordânia a leste? Acho que as relações frias vão continuar sendo o status quo por enquanto. Do ponto de vista da Jordânia, que é diferente dos Emirados Árabes Unidos ou do Bahrein, o número de palestinos é muito maior. Nos Emirados Árabes Unidos e no Bahrein, a população palestina é praticamente insignificante. Na Jordânia, é cerca de 50%, talvez até mais. O governo jordaniano nem divulga os números oficiais porque é uma questão muito sensível. Devido à opinião pública, o governo jordaniano dificilmente cria laços próximos com Israel sem resolver a questão palestina. Não acho que isso vai acontecer agora. Obrigado, Aaron, por participar. Como os ouvintes podem acompanhar seu trabalho? Claro. Peço que, se possível, comprem meu livro The Most American King, Abdullah da Jordânia, disponível na Amazon. Também me sigam no Twitter e LinkedIn. Escrevo artigos mensais sobre política jordaniana, certo? Aaron Majid, obrigado por participar. Encerramos este episódio do Elon the Record. Inscreva-se no YouTube, Spotify ou Apple Podcasts e avalie com 5 estrelas. Assine no Patreon por apenas $10 por mês. patreon.com/The Record para nos ajudar a manter o programa no ar. Siga o Elon The Record nas redes sociais para conferir os destaques dos programas. Agradeço especialmente a produtora Leah Miller. Eu sou Elon Levy. Até a próxima.